laboratório. Então as pessoas ficavam, mas você está se formando em medicina, por que que é que você está ali? E é uma resposta muito simples e objetiva, porque a gente tem que entender a base molecular. Sem nós sabermos a base molecular para qualquer tipo de profissional, aí nós estamos falando mais especificamente do nosso público aqui, que são formados nas áreas afins em ciências biológicas, nós não conseguimos construir nenhum tipo de raciocínio, especialmente para o médico. A gente não consegue construir e nem ponto de criticismo a gente consegue aceitar e formular hipóteses a partir da base. Então, isso mudou completamente. Hoje eu sinto que o meu raciocínio clínico é completamente diferente de outros colegas. Longe de mim está sendo aqui a ética, mas eu preciso pontuar isso a vocês que a minha formação com base molecular, de raciocínio fisiológico, farmacológico, porque afinal de contas a fisiologia e a farmacologia são braço direito e esquerdo do médico. Então, é a partir disso que a gente formula o nosso raciocínio clínico e as nossas propostas terapêuticas. Então, eu faria tudo de novo. Eu me lembro quando eu formei, eu falei com minha mãe, eu falei assim, mãe, agora eu vou fazer mestrado. Aí ela falou assim, minha filha, para com isso, você vai ser cientista maluca? Eu falei assim, vou. Eu vou ser cientista maluca, porque é algo que realmente faz muita diferença. E assim, hoje, se eu cheguei aonde eu estou, é muito por causa dessa minha base de formação que eu vou falar um pouco para vocês. Então, eu comecei na Faculdade de Medicina em 1993 e logo no final do primeiro período, eu me propus, então, a fazer iniciação científica no Laboratório de Neurofarmacologia, comandado pelo professor querido, professor Marcos Vinícius Gomes, e fui orientada pelo professor Marco Antônio Prado, que é conhecido como Marcão. Hoje ele é professor é, é, no Canadá, professor titular no Canadá, e comecei então a cursar medicina, mas é claro, quando a gente é jovem, a gente consegue então organizar melhor e fazer uma gestão de tempo, que eu não sei como eu conseguia, porque eu fazia a iniciação científica e levava muito a sério, até porque eu era muito cobrada. Fazia estágio na Santa Casa e também fazia estágio no Hospital Mater Dei. Eu comecei a partir do quinto período, e aí foi na área da ginecologia e obstetrícia, que é a minha área de formação hoje. O estágio na Santa Casa foi muito rico também, foi na área da dermatologia, mas eu não quis seguir por essa área. Inicialmente, eu entrei na faculdade achando que eu ia fazer dermatologia, mas realmente a ginecologia e obstetrícia teve o seu encantamento. Então, eu fiz a iniciação científica, que me rendeu mestrado, só para vocês terem ideia, né? Eu consegui publicar 3 papers durante a iniciação científica, coalizar em revistas muito respeitadas, e eu trabalhei na iniciação científica com a parte de liberação de acetilcolina. Então, eu testei uma droga chamada Vesamicol, que era um bloqueador do receptor de acetilcolina. E foi um trabalho muito legal, foi belíssimo. Eu estudava cobaias e ratos com relação aos efeitos dessa droga inibidora da liberação do Vesamicol. Então, foi maravilhoso, espetacular, e vocês vão perceber que eu sempre volto um pouco na neurofarmacologia, apesar da minha formação ser em ginecologia. Fiz a minha residência no Hospital Mater Dei, e durante a minha residência eu defendi o meu mestrado. Residência, para quem não sabe, é quando nós escolhemos a nossa especialidade. Então, nós passamos, além da formação médica, que são 6 anos, aproximadamente entre 2 a 3 anos, ou mesmo pode chegar até 5 anos, em formação da sua especialidade. Eu escolhi a ginecologia e obstetrícia, e eu fui formando os créditos à época. Eu tive que esperar, porque eu já tinha então 3 papers,
mas eu precisava ter ali um ano, pelo menos, do mestrado. O mestrado e minha iniciação científica foi no Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFMG, onde eu passei todo esse tempo também conhecendo os professores, conheci a professora Silvia, conheci a professora Cristina Gotmozin, que é uma grande amiga hoje, que também é professora, mas do Departamento de Morfologia. Esperei o tempo para então defender o meu mestrado, ainda fazendo a residência em ginecologia e obstetrícia. E aí eu fiz a minha titulação, comecei a então a dar aula, comecei dando aula para os cursos de enfermagem e fisioterapia. Depois eu defendi o meu doutorado. Eu fiz o meu doutorado em farmacologia bioquímica molecular com o professor Sérgio Danilo Pena, que é do Departamento de Bioquímica, um médico geneticista que é muito referenciado, um gênio na área da genética. E fui orientada pela professora Elinice Gobi, médica, patologista, professora titular. Também hoje ela está na Universidade Federal, é, e uma grande referência na área da patologia mamária. O meu doutorado foi em oncogenética do câncer de mama e do câncer coloretal, câncer de intestino. Onde, é claro, gente, a gente conta agora, mas a gente sempre tem percalços, né? Desde o mestrado, quanto também no doutorado, a gente tinha ali as nossas dificuldades. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem certas mazelas, mas como nós somos brasileiros, a gente nunca desiste, então a gente vai mudando muitas vezes a trajetória, e o escopo do doutorado. E foi isso que aconteceu durante o meu doutorado, mas ainda assim foi muito bom, porque a gente vai aprendendo também com as dificuldades. No meio do meu doutorado, eu também passei por um câncer, eu tive linfoma, então eu tive que interromper durante um tempo, e logo depois do meu tratamento, eu retomei ao doutorado, e sou muito grata ao departamento, porque me acolheu e eu consegui, então, defender e terminar o doutorado. Depois da minha defesa de doutorado, eu consegui, então, fazer novas publicações na área e terminei minha residência, comecei a dar aula e comecei, então, a ter uma trajetória ali acadêmica também, coordenando o curso de medicina do UniBH, depois passei para Faminas. Minha última coordenação de curso foi a coordenação do curso das Ciências Médicas. Tive 2 meses fazendo um fellow na Michigan State University, mas aí foi mais relacionada à área da biologia molecular, porque durante o meu doutorado eu trabalhei bancada mesmo com a biologia molecular. Ninguém acredita, porque eu sou médica, como é que você ia para a bancada? Mas eu ia para a bancada, fazia PCR, fazia ELISA e fazia, enfim, né? E foi super importante para eu poder entender e conseguir ler com crítica aos papers hoje, né? Tive meus gêmeos e depois, quando eles fizeram 2 aninhos, então eu segui para o pós-doutorado nos hospitais clínicas da UFMG, no laboratório de infertilidade do professor Fernando Reis, que hoje ele é pró-reitor de pós-graduação, salvo engano. E segui nessa vida acadêmica e até hoje eu sou professora, estou de licença da graduação, porque eu estou realmente assim bem dedicada à pós-graduação. E sou delegada da BEGREF, da BCGIM, que é da área da ginecologia regenerativa, que também foi uma grande paixão. Quando foi no momento da pandemia, eu fui para Luxemburgo, que é aquele país ali, para quem não conhece, minúsculo, fica entre Bélgica, Alemanha e França. E por que que eu quis dar essa pausa e falar para vocês? Porque minha vida sempre foi tão agitada, do ponto de vista clínico, estudando e dando aula, enfim, que foi o momento de eu parar e começar, então, a me especializar
em ginecologia regenerativa. Eu mudei junto com a minha família, meu marido, para Luxemburgo. Eu não consegui trabalhar como médica ali, estava um momento de pandemia, mas eu continuei estudando e fiz minha especialização em ginecologia regenerativa. A área da menopausa eu trabalho desde 2001 com menopausa. Mas a ginecologia regenerativa, ela trouxe algo a mais, ela trouxe um complemento a mais. Foi como se fosse uma lapidação do meu conhecimento e trouxe também uma aplicabilidade clínica bem importante, né? Então, o momento em que eu morei em Luxemburgo, que foi quase um ano, eu me dediquei muito a essa formação e, é claro, tentando aprender ali o francês, que foi mais ou menos, mas que foi uma experiência assim brilhante e quem tiver a oportunidade de visitar esse país maravilhoso, vale a pena. E quando eu voltei para o Brasil, com tudo que eu aprendi enquanto ginecologia regenerativa, e eu também pude também vivenciar um pouco da saúde pública de Luxemburgo, eu decidi então montar a minha clínica, que é chamada Clariza Saúde da Mulher, onde eu tenho um ecossistema que cuida integralmente da saúde da mulher, bem focado em ginecologia regenerativa. Então, aqui nós atendemos as mulheres 40 a mais, num ecossistema 360 graus, né? Desde o ponto de vista clínico, desde o ponto de vista das tecnologias íntimas, das terapias nutricionais injetáveis, no tratamento da reposição hormonal. Então, tudo que eu aprendi ao longo desses anos e também em Luxemburgo, eu quis aplicar aqui no dia a dia da clínica. Estão todos convidados a conhecer a minha clínica. Bom, então vamos começar. Eu vou colocar alguns marcos aqui que realmente assim chacoalharam a minha vida. E vocês vão entender o porquê. O primeiro momento foi em 2002. Nesse momento, eu atendi o laboratório de climatério e menopausa no Hospital Odilon Berens, onde a gente tinha um grupo de atendimento, um grupo de trabalho, então nós trabalhávamos com mulheres em climatério e menopausa, onde, à época, o que a gente tinha era realmente fazer a reposição hormonal pela via oral, utilizando estrogênio e progesterona, ambas sintéticas, mas nós seguimos ali, porque à época era o que nós tínhamos disponível, o que a ciência também nos oferecia. Quando caiu no nosso colo esse estudo, chamado Estudo WHI, em 2002, muito vocês já devem ter ouvido falar, porque hoje na mídia está muito, né, bem colocado sobre esse estudo, e à época foi noticiado, tipo, Fantástico, CNN, New York Times, enfim, dizendo que a reposição hormonal, então, oferecida para as mulheres, dava câncer de mama, infartava as mulheres e causava AVC. Vocês imaginem o pânico que foi instaurado dentro desse ambulatório do Hospital Odilon Berens, onde nós tínhamos ali aproximadamente 30 mil mulheres, porque a gente atendia o estado inteiro, tendo que, então, desfazer da reposição hormonal, suspender a reposição hormonal de todo mundo. Foi realmente desafiador e, ao mesmo tempo, assim, muito triste, porque tinham mulheres que pediam encarecidamente, falaram assim, doutora, aonde é que eu assino? Porque eu preciso da reposição hormonal. E nós tínhamos que, então, suspender a reposição hormonal. E, realmente, à época, nós tivemos que ter esse movimento mas ao mesmo tempo também foi um ponto de discussão, porque a gente tinha que fazer uma leitura muito crítica desse artigo, mas de imediato, o que era muito demandado era a suspensão imediata. E depois nós fomos entender criticamente esse artigo, o desenho desse artigo, e nós fomos entender que ele estava completamente errado. Mas isso não foi algo imediato. A gente demandou algum tempo, alguns anos de discussão, porque como é que a gente também faz frente a um trabalho multicêntrico, com uma totalidade de mulheres, que foram muitas mulheres sendo estudadas,
mas depois nós viemos a entender que o grupo populacional estava errado e as métricas de avaliação, inclusive as métricas estatísticas, estavam completamente erradas. Mas, enfim, nós tivemos que, à época, tomar essa decisão. E aí, era isso aí que nós tivemos. As mulheres que então iniciaram a sua reposição hormonal e estavam muito bem, porque estavam muito bem acompanhadas, vocês imaginem. Elas subiram a ladeira cheia de hormônios, repondo o que era sendo necessário, e de repente nós tivemos que interromper. Então, esse termo, doutora, eu fui ladeira abaixo, depois que eu tive que parar a minha reposição hormonal, era o que a gente mais escutava à época. Isso aconteceu em 2002. Oi, bom dia. E um outro ponto de muita importância na minha vida foi que de 2002 até hoje a gente luta para falar que a reposição hormonal não causa câncer, porque vários artigos vêm demonstrado isso, a ciência vem demonstrando, mas infelizmente os médicos, esse artigo lá de 2002 ficou tão ressonante na cabeça dos médicos que talvez se vocês perguntarem para médicos mais antigos, eles prontamente vão responder a vocês, não, reposição hormonal causa câncer. Reposição hormonal infarta as mulheres ou causa um AVC nas mulheres. E aí, então, a gente sempre nessa luta, um grupo de trabalho, né, que trabalha com menopausa e que gosta muito de estudar sobre reposição hormonal, desde então, nós vamos lutando, né? Até que chegou um dado momento onde, obviamente, gente, existem aí interesses outros, interesses financeiros, de indústria farmacêutica, interesses políticos, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas até que cheguei, então, ao Senado Federal para poder defender a reposição hormonal, no momento onde uma dada via de reposição hormonal, que são os implantes hormonais, estavam sendo, então, não recomendados, e então nós aproveitamos, e eu aproveitei o momento de oportunidade que eu fui até o Senado Federal para poder defender não somente uma via de administração, da reposição hormonal, mas também para falar sobre a importância para os senadores. Eu fui convidada pelos senadores para estar ali em plenária. Sim, eu estive lá falando, senhores, excelentíssimos senadores, boa tarde, para poder defender a terapia de reposição hormonal na transição menopausal, na menopausa e na pós-menopausa. Isso foi um marco na minha vida, porque eu aproveitei a minha ida ao Senado Federal também para colocar para os senadores que desde 2002, acreditem ou não, nós não temos reposição hormonal no SUS, porque ela foi então suspensa a reposição hormonal. E aí nós estamos falando de reposição hormonal que hoje nós temos como evidência científica, principalmente a medicação bioidêntica ou os hormônios isomoleculares, que são tão importantes, hoje isso não se tem no SUS. Mas a gente não desiste, então o nosso grupo de trabalho continuou muito ativo e então já começamos aí a movimentar e recentemente esse movimento começou em abril do ano passado, em outubro do ano passado também, alguns representantes do nosso grupo de trabalho foram até a Câmara dos Deputados pedir e exigir que o SUS passe, então, a oferecer o tratamento de reposição hormonal com as medicações isomoleculares ou bioidênticas, mas é um processo que nós sabemos que é lento, mas a gente tem que começar por algum lugar e nós estamos aí firmes defendendo esse direito de reposição hormonal das mulheres e que seja abrangente a todas. Um outro momento que eu falo, meu Deus, ainda bem que eu estou viva para presenciar isso, foi a retirada do Black Box Warning da terapia hormonal da menopausa feito pelo FDA. Isso foi amplamente noticiado.
também. Então, o que que foi esse marco? Porque tinha-se em bula, por causa desse estudo WHI, de que a reposição hormonal dava câncer de mama, infartava e causava AVC nas mulheres. Então, graças a um grupo de trabalho muito forte nos Estados Unidos, que estuda muito a reposição hormonal em mulheres, então tiveram ali várias reuniões, vários encontros, até que o FDA tirou da bula de que a reposição hormonal não dá câncer, a reposição hormonal das mulheres não infarta, não causa AVC nas mulheres. E ainda mais, é pelo contrário, é a falta do hormônio que pode aumentar o risco para essas comorbidades e também o EMAS, que é a entidade europeia, também reconhece a retirada do Black Warning, dizendo que foram décadas de luta e de realmente um erro associar a reposição hormonal a essas comorbidades. E mais um marco para mim, que foi publicado agora, recentemente, de que a reposição hormonal nas mulheres que tiveram câncer de mama, isso ainda é um assunto muito debatido, ainda está em discussão, mas novamente pode haver uma possibilidade de alguma forma de reposição hormonal, de terapias mais alvo para essas mulheres que tiveram câncer de mama, especialmente as mulheres receptor positivo para câncer de mama. Então, esse artigo fala trazendo uma luz no fim do túnel para mulheres que tiveram câncer de mama. Vejam bem, eu não estou falando que está liberado a reposição hormonal para esse tipo de população, não é absolutamente isso, mas que os pesquisadores já estão se movimentando para trazer outras estratégias para as mulheres que tiveram câncer de mama e que possam ter, então, mais qualidade de vida na menopausa e também na pós-menopausa, e eu espero que nós tenhamos boas notícias com relação a isso. Então, vamos lá. Quem trabalha com reposição hormonal é especialista na área. A reposição hormonal não pode ser feita por pessoas ou por médicos que não tenham essa informação. Nós temos vários médicos cheios de opinião sobre reposição hormonal na transição menopausal, menopausa ou pós-menopausa. Então, eu já escuto aqui na clínica mulheres que chegam para mim dizendo que vários colegas, até mesmo ginecologistas, que são contra a reposição hormonal, são contra por quê? Me explique, qual é quando existe aí uma contraindicação, eu preciso entender a fundo o porquê dessa contraindicação. Então, vamos buscar a formação. Vários cardiologistas clínicos falam: por que que você vai fazer reposição hormonal? Não, você tem que enfrentar o que é que você está passando. É fisiológico, a gente não muda a fisiologia, não é? Mas a gente vai trazer alguns pontos de reflexão aqui. Será que realmente a gente tem que passar por isso sem a ajuda da reposição hormonal? Então, eu tenho que concordar com a Fernanda Montenegro, que eu sou muito fã, que a menopausa não é para ignorantes. Então, nós temos aí, não todos os estágios reprodutivos da vida da mulher, não é? E nós sabemos que as influências, a biologia, o meio ambiente, os fatores sociais e até mesmo o sistema de saúde vão impactar na saúde da mulher em qualquer ponto, desde a pré-puberdade até a pós-menopausa, especialmente na menopausa. Por quê? Na menopausa a gente colhe tudo que a gente investiu anteriormente. Então, por isso que eu digo a todas as pacientes que a menopausa deve ser encarada como um projeto. E vocês que são jovens, vocês devem se preparar
para essa fase fisiológica da mulher, e quem for médico, jovem ainda, deve entender e procurar entender sobre a fisiologia da menopausa, para que vocês possam, então, oferecer às suas pacientes o melhor preparo possível à menopausa. Então, hoje, a gente, cada vez mais, a gente vai atuar numa medicina personalizada e de precisão, mas lembrem, é um projeto. Então, na menopausa, a gente colhe o que nós investimos anteriormente. Então, aqui é só para dizer um pouquinho sobre menopausa. Eu não vou me atentar aqui, é muito técnico, mas o que é a menopausa? A menopausa simplesmente é uma data, é a última menstruação. E a gente considera a menopausa com a ausência de menstruação durante um ano. Então, se hoje, dia 27 de janeiro, eu menstruei pela última vez e não voltei a menstruar mais, então eu entrei em menopausa no dia 27 de janeiro de 2026, certo? A gente tem níveis, vocês podem perceber aí na tela, -1, -2, -3A, que coincide com o período aí da transição menopausal. Então, eu falo que a transição menopausal é acima dos 40 anos, o período de climatério, que é quando os sintomas estão mais vívidos, é uma fase imediatamente que ocorre antes do período da menopausa. A menopausa, como eu disse a vocês, é um marco de data, e depois nós seguimos, então, com a pós-menopausa. Então, quais são os sintomas durante essa transição menopausal, climatério, menopausa, que podem se estender até pós-menopausa? Todos esses aí. E cada mulher, individualmente, vai ter um sintoma a mais, um sintoma a menos. O que é muito conhecido é o fogacho, o calorão. Então, tem muitas mulheres que falam que não estão em menopausa porque não sentem fogacho, mas sentem perda de memória, perda de concentração, não conseguem dormir à noite, a libido cai muito. Existe ali alterações da área do trato geniturinário, como ressecamento, dor para ter relação sexual. Existe também ali o enfraquecimento de cabelo, pele, unhas, dentre tantos outros sintomas da menopausa. Então, lembrem-se, não é apenas o fogacho, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa realidade aqui, nós mulheres da América Latina. A gente tem que entender que nós somos a maioria na América Latina, 51% são constituídos de mulheres. E vejam bem, na América Latina apenas 12,5% das mulheres fazem reposição hormonal. E é bem interessante que a maioria delas, desses 12,5%, faz a reposição por via oral, que hoje a gente praticamente não utiliza mais, né? Seguida pela via transdérmica. Especialmente as mulheres da América Latina têm alta prevalência de fatores de risco cardiovascular. Então, nós precisamos mitigar esses riscos cardiovasculares, que é uma marca de nós, mulheres latino-americanas. Há um comprometimento grave da qualidade de vida em 50% das mulheres latino-americanas que estão em menopausa. Diferentemente dos sintomas que ocorrem em mulheres que estão nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, as dores musculares e as dores articulares, que são muito esquecidas, porque acham que é um problema da idade, são os principais sintomas das mulheres latino-americanas, seguidas de sintomas vasomotores, distúrbios de sono e disfunção sexual. A idade média de ocorrência da menopausa aqui na América Latina é menor do que as mulheres nos Estados Unidos, Europa e na Ásia. A Ásia é o continente onde as mulheres apresentam menos sintomas da menopausa e também entram na menopausa numa idade de aproximadamente entre 50 e 55 anos. Já a média americana e da Europa é em torno ali de 51 anos de idade.
E o sintoma mais prevalente é o fogacho. A média aqui na América Latina é por volta de 48 anos de idade, lembrando que a expectativa de vida pode chegar em média aos 83 anos. Então, essas mulheres, se elas entram na menopausa com 48 anos, elas vão viver praticamente um terço da sua vida na menopausa. E é justo sofrer com sintomas, a gente não mitigar os riscos, principalmente cardiovasculares, que elas possam vir a ter? Isso não é justo. E aí existem várias oportunidades de intervenção. E a gente conta muito com pesquisadores como vocês, que estão aí dentro das universidades, que possam produzir ciência básica, que possam, então, sugerir novas opções de tratamentos, novas opções de reposição hormonal para essas mulheres. Com relação ao trabalho, hoje nós temos dados muito importantes. As mulheres, hoje, em pós-menopausa, ainda são muito ativas no setor laboral, mas por causa dos sintomas de pós-menopausa, praticamente até 20% delas faltam ao trabalho e quase que um terço delas pensam em pedir demissão porque aquelas que não estão em tratamento para reposição hormonal. E aí existe uma perda anual financeira que é estimada de até 1,8 bilhão de dólares por ano, e a falta de produtividade, ela é muito alta. Hoje as empresas estão cada vez mais sensíveis à menopausa e algumas delas já estão trabalhando com relação a programas de entendimento de reposição hormonal dentro das empresas. Eu já fui chamada também para palestrar em algumas delas, dado a importância que se tem da mulher continuar ativa, porque, afinal de contas, eu falo muito isso para os pacientes. Depois de 50 anos, é a fase que muitas vezes nós estamos muito mais produtivas, os filhos já estão formados, já estão encaminhados, e a gente quer trabalhar, a gente quer continuar muito ativo, e não é o momento de parar. Então, que a menopausa realmente não seja uma pausa. E as empresas hoje estão tendo um novo olhar, mas também é uma longa trajetória, mas a gente tem que começar a falar sobre isso. Eu gosto muito dessa frase, porque a terapia hormonal só é segura se prescrita no contexto certo, para a mulher certa, na hora certa e com a formulação correta. A gente tem várias vias de administração de reposição hormonal, que vai desde o oral até o adesivo transdérmico, até o gel transdérmico. Nós temos a via também vaginal, nós temos as vias através dos implantes hormonais, que é esse daqui. Vocês estão vendo o meu cursor? Aqui? Consegue Sim, ver, Estamos vendo Silvia? só a seta. Estamos vendo a Tá, setinha. ok. vendo o cursor do mouse, mas dá pra ver sim. O Implanon também é? Ok. Então, esse daqui é um pellet de liberação. Um pellet, não, perdão. É um implante silástico de liberação hormonal. Esse implante ele dura mais ou menos um ano. Ele é administrado por via subcutânea. E também aqui um pellet de absorção total. Esse daqui é inabsorvível, esse daqui é absorvível. Esse dura aproximadamente um ano e esse daqui dura aproximadamente 6 meses, né? Cada um tem a sua indicação, depende muito, não é? Do que é que realmente a paciente precisa, ou ela está disposta ou ao que ela responde. O fato é que a gente tem que repor os 3 hormônios básicos, que é estrogênio, progesterona, testosterona. Sim, testosterona. Nós temos produção de testosterona, nós mulheres. É claro que a gente não deseja e não queremos ter, e nem é o intuito de termos níveis de testosterona igual dos homens, mas um nível mínimo e regular é bastante importante para a gente. E também a reposição do DEA, que é um precursor, um substrato, precursor hormonal da suprarrenal, que hoje a gente também trabalha com esse tipo de reposição, mas é claro que a proposta e a composição dessa reposição, assim como a via de administração, varia de mulher para mulher. Uma coisa que é importante é que o DIU
hormonal, não faz reposição hormonal. Então, chegam muitas pacientes aqui falando, não, mas eu já faço reposição hormonal, eu uso o Dilmirena ou Dilcaína, que tem progestágenos sendo liberados, né? E ele não faz reposição hormonal. Nós temos aí vários estudos falando sobre a reposição hormonal por meio dos implantes hormonais. Esse é um grupo de trabalho do professor, meu amigo André Malavasi, da USP, né, dizendo da segurança da utilização dos pellets hormonais, que infelizmente a mídia coloca como chip da beleza, vocês já devem ter ouvido falar, e não tem nada de chip da beleza. O que temos é muita seriedade, muito estudo por detrás dos implantes hormonais, que nada mais é do que uma via de administração, mas, de novo, precisa saber utilizar e prescrever esses implantes hormonais. Eu já estive conversando com a professora Silvia, da gente tentar aí trazer algum tipo de estudo, aproveitando de toda a sapiência que Silvia tem, para a gente poder, então, tentar aí trazer mais estudos sobre os implantes hormonais. Vamos ver se algum dia, né, professora Silvia, a gente consegue alimentar mais em termos de ciência todo esse trabalho que o grupo da USP tem feito, demonstrando tanto a farmacocinética quanto a segurança da utilização da reposição hormonal por meio dos implantes hormonais. Seja qual for a via de administração, o intuito não é devolver o hormônio que se tinha na idade aí de vocês. Com 20, 30 e poucos anos, esse não é o intuito. A gente vai devolver os hormônios que são adequados para aquela idade, para aquela fase da mulher. Então, ainda tem muitos médicos que ainda falam, não, vai fazer reposição hormonal para quê? Você não precisa mais desse hormônio, mas não é absolutamente isso, é realmente dosar ali o que é que se precisa e na melhor via de administração. O desafio, então, é em quem, como, dose, quanto tempo manter. A gente tem que individualizar a proposta de reposição hormonal para cada paciente, porque realmente ainda existe o medo do câncer e das doenças cardiovasculares. Deixa eu ver se está passando aqui. Passou. Então, hoje nós temos a hipótese do tempo, não é? E a gente tem estudado muito antes, quando começar a reposição hormonal. E nós tivemos o último congresso, aconteceu em outubro do ano passado, né, do Menopause Society, dizendo que quanto antes iniciarmos a reposição hormonal, melhor. Então, ainda em fase de transição menopausal, essa é a tendência e é isso que nós temos que trabalhar. Como eu disse antecipadamente a vocês, a gente tem que trabalhar com um projeto. The sooner the better. Então, quando as pacientes, especificamente, existe um grupo onde a gente tem que ser mais agressivo em termos de reposição hormonal, é quando as mulheres têm falência ovariana prematura. Então, o que isso significa? Que mulheres abaixo de 40 anos entram como se fosse numa menopausa, mas a gente usa essa terminologia POI, a gente não usa essa terminologia de menopausa a essas mulheres, mas elas desenvolvem exatamente os mesmos sintomas da menopausa. Para esse grupo de mulheres, a gente tem que ser mais agressivo, mais incisivo e iniciar a terapia de reposição hormonal numa dose mais cheia, até ela chegar no momento em que ela poderia fisiologicamente entrar em menopausa por volta de 50 anos, ela continua seguindo em reposição hormonal, mas com dosagens menores, mas a gente continua acompanhando essas pacientes e o resultado é simplesmente fantástico em termos de ganhos de proteção cardiovascular e de cognição. Então, foi em 2025 o Annual Meeting da Menopause Society, onde o uso do estrogênio, ainda em transição hormonal, pode trazer proteção, como vocês podem ver, de até 60% no risco de câncer de mama, no risco de infarto e no risco de AVC. Então, como que a gente trabalha aí um pouquinho, só para poder ilustrar para vocês, né?
a gente tem que receber essa paciente, é claro, a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa dos sintomas, colher história, quais são os tratamentos farmacológicos que ela faz, medicamentosos, fazer um minucioso exame físico, avaliar exames de imagem, os exames propedêuticos de sangue, e aí a gente constrói uma avaliação do risco para essa paciente. Então, não somente essa propedêutica de imagem e também de exames laboratoriais, nós temos várias propostas de questionários validados cientificamente que elas respondem para a gente, e com base também na resposta desses questionários, a gente consegue entender em qual momento e o que, que é que mais eu preciso atuar enquanto médica frente à reposição hormonal dessa paciente, né? Aqui é uma ilustração do que acontece com relação aos hormônios desde 40 anos até 55 anos de idade. Percebam que entre 40 e ali 45 anos, o que que é que nós temos aqui que chama muita atenção? É verdadeiramente a redução do nosso principal hormônio, que é o estrogênio, que é o que traz um aumento de risco cardiovascular e um aumento do risco ali das alterações de sistema nervoso central. E isso vai evoluindo. Eu gosto muito dessa imagem porque aqui está justamente demonstrado os principais sintomas para cada fase. E vocês percebam que existem cores diferentes que eu coloquei, porque essas cores estão mais relacionadas à baixa de estrogênio, ou à baixa de testosterona, ou à baixa de progesterona. E é bem incrível que a partir dos 45 anos ali, que é um marco, vejam, esses sintomas que estão ali categorizados, eles acabam se somando. Então, quando as pacientes que não fazem reposição hormonal e chegam, por exemplo, aos 55 anos de idade, elas estão simplesmente sentindo tudo isso para trás. Então, daí a importância da gente fazer uma reposição hormonal para aquelas que precisam e que possam utilizar a reposição hormonal. Eu costumo falar que a reposição hormonal não são para todas, e para aquelas que não podem fazer reposição hormonal, seja por um motivo ou outro que eu vou explanar aqui, a gente muda a rota, né? Que são justamente essas, né? Pacientes com histórico de câncer de mama, com câncer ginecológico estrogênio dependente, que já tiveram histórico de infarto, de AVC, a hipertensão não controlada, dentre outras, elas têm uma contraindicação à utilização da reposição hormonal. Mas vejam bem, gente, isso já está mudando, não é? Então, eu espero que numa próxima palestra ser dada para vocês, essas contraindicações não deixem de ser absolutas e passem a ser contraindicações relativas. É uma pena, porque quando a gente fala em reposição hormonal, o que que eu prezo, né? A paciente chega lá lotada de sintoma para mim, eu não durmo, eu tenho fogacho, eu não tenho desejo sexual, eu não consigo mais trabalhar, estou com sintomas de depressão. E, na verdade, eu estou pensando no bastidor fisiológico dessa paciente, que na medida que ela me traz vários dos sintomas, eu tenho que resolver o sintoma, mas ao mesmo tempo eu tenho que mitigar o risco fisiológico dela ter um infarto, dela ter um AVC, dela ter demência, de proteger o osso, proteger o músculo dela, né? Esse que é o bastidor médico, né? E é muito isso que esse estudo traz, né? É tentar resolver sono, cognição do ponto de vista do sistema nervoso central. A gente faz propostas para mitigar todos esses riscos, né? De câncer, risco cardiovascular, o risco osteometabólico, do sistema urogenital. Então, a gente trabalha a reposição hormonal para mitigar sintoma, mas também para construir uma outra história lá na senescência dela, que ela possa ter uma boa função cardiovascular, cerebral e também óssea, na senectude, né, quando ela estiver lá na frente.
Então é isso que eu falei, né? E quando eu falo que é um projeto, a gente tem que pensar nos bastidores de todas essas doenças, que se a gente for pensar o infarto, o AVC, a demência, a hipertensão, até a própria osteoporose, etc., tem uma causa comum, que é a inflamação. Então, hoje, a gente, nesse projeto de transição menopausal, para vocês que são jovens, não é? É a gente trabalhar as causas, e mitigar a inflamação, porque a inflamação é a base de toda e qualquer doença. E é por isso que hoje a gente rediscute o que é muito falado sobre a janela de oportunidade de reposição hormonal, porque antes a gente falava que a reposição hormonal poderia ser iniciada até os 60 anos de idade, e hoje a gente consegue fazer uma reposição hormonal além de 60 anos de idade, se a gente trabalha bem os aspectos anti-inflamatórios dessa paciente. Então, é isso que eu falo. O status inflamatório influencia na epigenética, que influencia na genética e por aí vai. Então, hoje a gente utiliza também testes genômicos e metabolômicos para poder estabelecer um pouco melhor e também construir uma rota mais assertiva para essa paciente. E é óbvio que a gente trata muito sobre inflamação. E quando a gente fala sobre inflamação, é utilizar-se de antioxidantes, mas saber o que é que a gente está comendo, o que é que a gente está alimentando, se a gente está fazendo atividade física, o consumo de álcool, tudo isso é muito presente, muito importante nessa época da vida, né? Então, como eu já venho falando para vocês, né? A inflamação vem de todos esses status que a gente vem colecionando aí ao longo da vida. E vamos falar um pouquinho do ovário, né? Existe uma situação pré-menopausa e menopausa. E olha que fantástico, né? A gente entender que a menopausa e a pré-menopausa são fases muito inflamatórias. O que que acontece? Existe a produção de exossomos inflamatórios dentro do folículo do ovário. E esses exossomos inflamatórios, eles são produzidos em sua maior extensão quando a gente começa a ter uma maior liberação de FSH. Então, o FSH, durante a transição menopausal e menopausa, ele se aumenta muito e começa, então, a produzir esses exossomos inflamatórios. Esses exossomos inflamatórios, a gente achava que eles ficavam restritos somente ao ovário. Realmente, ele tem um papel no ovário. Na medida que esses exossomos são produzidos, eles, juntamente com uma diminuição da produção do estrogênio, favorece a resistência à insulina no próprio ovário. E essa resistência à insulina volta ainda em loco na célula da granulosa e favorece ainda mais a produção desses exossomos inflamatórios. E para onde esses exossomos vão? Sistema nervoso central. Então, eles atravessam a barreira hematoencefálica e esses exossomos inflamatórios aumentam o risco para as doenças neurodegenerativas, para a isquemia e para a doença de Alzheimer. Então, tá vendo como a gente tem que trabalhar a parte inflamatória? Por que que é que eu preciso oferecer estrogênio para essas mulheres e tentar reduzir esse FSH para que esses exossomos, então, sejam reduzidos ou mesmo praticamente não liberados? Eu sou uma perseguidora, como vocês podem entender, né, dos efeitos da menopausa em sistema nervoso central. A Lisa Mosconi é uma pesquisadora da Universidade de Cornell, que eu tenho uma verdadeira adoração por ela. E ela é a pesquisadora que mais estuda cérebro na menopausa. Ela tem um livro, que se vocês quiserem comprar, chama-se O Cérebro em Menopausa, tem a sua versão em português também. E ela estuda muito sobre os receptores de estrogênio em sistema nervoso central. E pasmem,
Com o passar do tempo, a transição menopausal, nós temos ali receptores de estrogênio ainda ativos e sendo muito estimulados. Quando a gente entra em pós-menopausa, o que que a gente esperava? Que esses receptores de estrogênio reduzissem, porque não se tem mais a produção de estrogênio. E, na verdade, o que que nós temos? Nós temos um aumento desses receptores de estrogênio cerebrais em pós-menopausa, tentando buscar uma compensação, na verdade, para a falta do estrogênio sendo produzido. Só que o que o grupo de trabalho dela observou? Que, na verdade, essa maior quantidade de receptores de estrogênio cerebrais em pós-menopausa são prejudiciais. As mulheres que têm maior quantidade de receptores de estrogênios são aquelas que têm um risco maior de apresentarem demência e apresentarem doença de Alzheimer. Isso vai ser motivo, então, para uma outra, né, palestra, a gente pode aprofundar mais nesse assunto. Mas a Lisa Mosconi, ela é uma referência e vale a pena vocês lerem o livro dela. E aí, a partir disso, vocês lembram, né? O FSH aumentado, há mais liberação de exossomos inflamatórios que rodam aí o corpo inteiro. Então, eu sou uma perseguidora do FSH. Eu quero reduzir sempre o FSH. E como que a gente reduz o FSH? Simplesmente dando estrogênio, porque existe ali um feedback negativo de produção de estrogênio quando eu ofereço o estrogênio para as pacientes, né? Então, o FSH, né, quando a gente consegue bloqueá-lo, melhora os aspectos cognitivos em rato. Os estudos vêm sendo cada vez mais desenvolvidos, eu fico super feliz com relação a isso. O bloqueio de FSH também, através de anticorpos anti-FSH, melhora a condição da estrutura óssea e também de gordura, também em ratos, por enquanto. Então, esse bloqueador de monoclonal anti-FSH reduz gordura corporal, diminui colesterol e tem um potencial neuroprotetor muito importante. E o estudo mais recente que nós temos é que realmente o FSH está implicado em osteoporose, obesidade e a doença de Alzheimer. Por isso é que eu falo a todas as pacientes, quanto menor o FSH, melhor. A gente ainda não tem um ponto de coorte, um nível de FSH que é considerado seguro, mas a gente entende que quanto menor, melhor. Então, assim, o que os estudos mais têm demonstrado, que o FSH abaixo de 60 é um alvo inicial, mas eu não posso considerar ainda isso como um corte oficial por causa da falta aí de dados desses estudos. Então, vamos falar um pouquinho do fogacho, tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido para não me delongar tanto, né? Não se assustem com o que eu vou falar para vocês, mas é só para vocês entenderem. Porque isso foi noticiado na mídia, mas é verdade. Toda vez que uma mulher tem um fogacho, tem uma onda de calor, ela tem uma microlesão cerebral. É como se ela tivesse um microinfarto. E isso vai se somando, tá? Então, cada vez que ela tem um fogacho, aumenta o risco de demência, de AVC e comprometimento cognitivo. O que é muito visualizado aqui nesse estudo inglês, né? Dizendo que quando as mulheres fazem reposição hormonal, há a preservação do volume da massa cinzenta nessas usuárias, e além disso, tem um efeito protetor vascular cerebral e reduz ainda marcadores de risco para demência e para AVC. Mas quando elas param de utilizar, esse efeito, então, retorna para sua base, ou seja, esse efeito protetor se perde. Daí a necessidade da gente continuar a reposição hormonal quando ainda houver benefício, o benefício for maior do que o risco.
Falando em saúde cardiovascular, né, a gente já falou muito aqui, mas realmente há nitidamente um efeito protetor da reposição hormonal para a saúde cardiovascular. Então, tudo isso que vocês estão vendo em tela, né, desde melhora da pressão, desde melhora da complacência das artérias e também das veias, melhora o estresse oxidativo, enfim, reduz estresse oxidativo, enfim. Tudo isso a gente tem verdadeiramente um ganho com a reposição hormonal. Câncer de mama, né? A gente entende que realmente alguns cânceres de mama, eles têm o seu receptor positivo para estrogênio e para progesterona, não é? Mas hoje nós também entendemos, e os estudos têm um apontamento para isso, de que a maior risco para o desenvolvimento do câncer de mama hoje é a obesidade, não é a reposição hormonal. E nós entendemos que obesidade está relacionada com o quê? Com inflamação, atividade inflamatória. Então, hoje, maior risco de câncer de mama está em mulheres obesas. Vejam bem, aqui é um estudo também em inglês da British Menopause Society, dizendo que em 23 casos de mulheres com câncer de mama entre 50 e 59 anos de idade, tá? Quando elas utilizam a reposição hormonal oral sintética, há realmente do aumento do risco de 4 casos adicionais. Agora, quando elas fazem reposição hormonal de estrogênio bioidêntico sozinho, há um efeito de 4 menos casos de câncer de mama nessas mulheres, ou seja, um efeito protetor do uso do estrogênio para essas mulheres. Agora, quando elas fazem o uso de estrogênio e da progesterona bioidêntica, que é a isomolecular, não há o aumento do risco. Com relação. Alessandra, Oi. o tempo Ai, tô acabando. Tá no tá penúltimo bom. slide. Que A tem mesma pergunta coisa. já aqui também. Mesma coisa para osteoporose, que eu vou falando, se você vai me cortando. Se eu vou. Osteoporose, existe um efeito protetor, como vocês podem ver, né? Para quem usa reposição hormonal. E a mortalidade por todas as causas, a gente pode entender também que existe um efeito protetor quando se faz reposição hormonal. Então, a gente tem que pesar na balança risco e benefício. A chave é acompanhamento. Então, eu queria agradecer a vocês e me colocar à disposição. Alessandra, muito obrigada. Eu vou aproveitar só chamar a professora Maristela também, que está aqui presente, se ela quiser participar, e colocar para a Karina aí também para resolver as Perguntas? dúvidas. Obrigada, foi maravilhosa a sua palestra. Sim. Doutora, parabéns, não só pelo conhecimento,